Você já está utilizando o Hackintosh virtual, mas notou que a cada momento que você vai criar uma máquina virtual, ele começa a baixar ali a imagem de recovery, fazer a criação dela para você fazer de fato a instalação do macOS? Nesse vídeo a gente vai resolver isso, pois eu vou te ensinar uma forma de você obter os instaladores oficiais diretamente dos servidores da Apple, diferente de outros vídeos no passado no qual eu utilizei o Gibi macOS, que também baixa direto dos servidores e são imagens genuínas, mas eu achei um método agora um pouco mais simples de fazer isso. Um deles é pela própria Apple Store, todas as versões aí do macOS, desde o High Sierra até o Monterey, e também caso de algum problema com a Apple Store, tem uma outra solução que ele também baixa direto dos servidores da Apple, deixando os arquivinhos prontos para serem utilizados. Prazer, me chamo Gabriel Luquina e seja bem-vindo. Eu estava um pouco sumido de novo, mas agora a agenda de dezembro e finalzinho agora, né, de novembro já está pronta. Já tenho gravado aí quase a metade de conteúdo de todo esse restante de ano aí de 2020. Então, conteúdo não vai faltar, pelo menos até o Natal, até o dia véspera de Natal, que é 24 de dezembro. Teremos algumas novidades ali no meio do caminho, mas é isso aí e vamos que vamos. Nesse vídeo, então, a proposta é justamente essa, mostrar como você cria uma ISO ou até mesmo um arquivo RAW, que é um arquivo puro para poder fazer a instalação da tua máquina virtual utilizando o instalador offline do macOS, assim como se você quiser utilizar também em outra solução, como o VirtualBox, ou até mesmo quem utiliza aí métodos mais raiz, fazer a virtualização, utilizando as ferramentas como o KVM, QEMU e o libvirt, que praticamente é um Proxmox, porque ele utiliza tudo isso, mas quem opta por esse outro caminho aí acaba colocando um pouco mais a mão na massa. Então essas imagens também são válidas para isso. Eu também fiz algumas atualizações na solução do SX Proxmox, que é um projeto aqui do canal, a qual já vai facilitar toda essa artimanha aí de a gente fornecer, no caso, a imagem de recovery, né, e tudo mais. E é isso aí. Vamos pro vídeo, vamos ver como que ficou tudo isso. Prestem atenção que o negócio ficou melzinho na chupeta. Então vamos lá, antes da gente sair criando ISO, né, e tudo mais, a gente precisa primeiro dos arquivos que são os instaladores completos do macOS, e nesse meu exemplo aqui eu já tenho disponível o Mojave, o Big Sur e o Catalina. Todos esses arquivos eu consigo localizar eles dentro de Go e depois de Applications. Aqui estão todas as aplicações que eu tenho instalado no macOS, todas elas são apresentadas aqui, né, no Launchpad, e os instaladores também estão localizados justamente nesses arquivos aqui, são os arquivinhos com o final .app. Para a gente obter eles, caso você ainda não os tenha, o que a gente pode fazer? É abrir a própria Apple Store. Inclusive eu sempre recomendo a gente fazer o download a partir dos servidores oficiais da Apple, para evitar que a gente pegue arquivos maliciosos ou possivelmente alterados em site de terceiros. Aí a gente não compromete, né, a segurança do nosso Hackintosh. Aí com a Apple Store, a gente vem aqui na caixinha de pesquisa, e o único porém é que a gente consegue encontrar somente a última versão disponível quando a gente faz a pesquisa. Então eu coloquei aqui Monterey, que nesse caso é o último macOS disponível nesse momento em que eu faço o vídeo. Ele localiza logo no primeiro resultado, aí a gente pode vir clicar em View e depois em Get, e ele começa, né, a fazer o download do produto. Logo que ele abre esse software update, vai passar alguns segundos, ele vai abrir essa outra caixinha mostrando a versão exata na qual ele vai fazer o download, mas é só clicar em download e ele começa, enfim, né, baixar todo o arquivo completo. Ao chegar ao final, ele vai abrir pra gente algo semelhante a isso aqui, que é o instalador do macOS, e se ele abrir isso aqui, é sinal afim que ele baixou o arquivo e tá tudo certo. Aí o próximo passo é a gente vir aqui em cima e fazer o kit dele, porque o que a gente precisa não é instalar o macOS, e sim apenas o arquivo de instalação. E se no seu caso você quiser baixar versões anteriores ao Monterey, que é a última versão disponível, você vai notar que se você pesquisar aqui na caixinha, não vai ter resultados que são referentes ao macOS, e apenas resultados que são relacionados ao nome que você fez a pesquisa. Não adianta colocar o macOS aqui no começo, pois ele também não encontra, e logo toda e qualquer versão anterior à última versão, a gente até pode fazer o download por aqui, mas a gente vai precisar justamente dos links diretos que vão abrir, no caso, né, a Apple Store. Esses links diretos eu já deixei salvo aqui, desde o High Sierra até o Monterey, mas eu vou deixar ali na descrição do vídeo, aí basta só vocês clicarem neles para poder, né, fazer a abertura da aplicação. Eu vou pegar como exemplo aqui o High Sierra, ele vai abrir justamente essa informação, pedindo, né, para abrir a Apple Store. A gente confirma e notem que ele abre automaticamente, né, o aplicativo da Apple, a Apple Store, e já aparece o sistema operacional
operacional que a gente deseja. Aí é o mesmo esquema, clica em Get, ele vai abrir o software update, passado alguns segundos ele aparece essa segunda caixinha demonstrando a versão exata na qual ele vai fazer o download, aí tem confirma em download e ele começa a baixar o produto. Ao chegar ao final, ele vai tentar, né, abrir o instalador, assim como ele vai fazer com todo e qualquer instalador do macOS que você fizer, né, eventualmente o download aqui a partir da Apple Store, só que se for uma versão anterior à versão que você está utilizando, ele vai dar um erro que é justamente assim. Vou abrir aqui, por exemplo, o Mojave, ele aparece isso aqui, informando que essa cópia do instalador do macOS é uma aplicação muito antiga para a versão atual que está em execução. Não precisa se preocupar, isso é normal, porque ele não vai realmente conseguir fazer o upgrade de uma coisa que é mais velha, basta a gente clicar em Kit e quando a gente vier aqui em Go e depois em Applications, a gente vai ter justamente o arquivo listado aqui dentro, que acontece com essas outras versões que eu tenho disponível aqui no meu macOS. E caso você encontre, né, algum problema para baixar os instaladores a partir aqui da Apple Store, a gente também tem outras formas, vou até exemplificar uma, é utilizando um procedimento que é descrito no próprio manual do OpenCore, e eu também vou deixar no link da descrição esse link aqui, é para vocês abrirem esse site, vocês vão copiar esse comando inteiro aqui, basta, né, clicar 2 vezes sobre ele, comando C para copiar, vão abrir o terminal, colar ele e pressionar Enter. Ele vai pedir a senha do teu usuário e enquanto a gente digita ela, ele não vai aparecer bolinha, nem asterisco, nem nada, é só digitar, pressionar Enter, ele começa a baixar todo o catálogo de produtos aqui da Apple. Inclusive a gente pode até verificar isso e validar a partir dessas URLs que aparecem aqui, que são todas apple.com, e ao final ele aparece todas as opções disponíveis que a gente tem para fazer o download. Aí basta digitar o número referente à versão que você quer, que é apresentado justamente nessa primeira coluna, aí ele começa a fazer o download e prepara a imagem. Para exemplificar, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a opção de número 8, que é referente ao High Sierra, porque ele é o menor sistema operacional aqui para a gente fazer o download, também o mais rápido para eu poder exemplificar. Aí todos os arquivos que ele começar a baixar, ele vai aparecendo aqui item por item e novamente a gente pode ir também confirmando que são todos provenientes de apple.com, ou seja, não são imagens de terceiros, não são imagens potencialmente modificadas e maliciosas. E ao final, onde ele baixa todos os arquivos aqui, porque a gente não tem como baixar apenas um único arquivo, assim como a gente baixa aqui na própria Apple Store, esse próprio script ele já vai juntar todos eles, vai fazer, né, a devida orquestração e vai entregar para a gente um arquivo com o final DMG. Dentro desse arquivo DMG vai ter para nós o arquivo .app, que é o que a gente necessita para fazer, né, a criação dos arquivos de ISO, ou até mesmo caso você queira criar um pendrive com um instalador offline, é o mesmo arquivo. Notem que nesse caso aqui, então, ele já baixou todos os arquivos e aqui no final ele começa a aparecer o processo na qual ele começa a preparar essa imagem. Então você tem que ter, né, um espaço considerável disponível dentro ali do teu HD aqui no macOS, porque como ele vai baixar a versão, depois vai preparar o arquivo, então ele vai precisar praticamente do dobro do tamanho. Então se a gente baixa, por exemplo, um Monterey que tem 12, 13 GB, ele vai precisar ali de algo aproximado de 23 a 30 GB. Enquanto ele prepara aqui o arquivo, inclusive ele até mostra que está preparando justamente, né, o .app, basta aguardar e assim que ele finaliza, ele aparece, né, a informação aqui pra gente e informa também aonde que o arquivo foi criado. Para a gente acessar ele, eu vou encerrar aqui o terminal, vou até encerrar essa página web, vou vir aqui no Finder, clica sobre ele, então aqui ele está dentro do macOS Installer, que está abaixo do usuário Gabriel, que é meu usuário, basta a gente acessar ele e tem aqui os dois arquivos DMG, um do Catalina, que acho que eu tinha baixado anteriormente, né, no caso no dia de ontem, e tem esse arquivo aqui que é o que a gente acabou de baixar, que é do High Sierra. Notem que ele está com a extensão DMG, então basta a gente clicar 2 vezes, ele vai montar para a gente esse arquivo .dmg e assim que ele montar, ele aparece para a gente o arquivinho .app. É justamente o mesmo que tem aqui dentro de Applications, só que de outras versões, e que é de fato o arquivo que a gente precisa. O próximo passo, agora que a gente já tem os arquivos .app, é a gente fazer de fato a criação da ISO. Como que a gente pode fazer isso? Vamos abrir aqui o navegador, vão acessar esse repositório aqui, o sx-proximox.com, ele já vem automaticamente para o meu repositório aqui do GitHub, e a gente vai utilizar uma ferramenta que está dentro do diretório Tools, que é esse cara aqui, createiso.macOS.command. Como a gente não tem como baixar ele automaticamente por aqui, pelo próprio GitHub, a gente pode vir aqui mesmo na página principal do projeto, a gente clica em Code e faz essa opção, Download Zip. Ele vai compactar todos os arquivos aqui, tem aproximadamente acho que 40, 50 megas. Assim que finalizar, eles vão estar disponíveis aqui no diretório de Downloads, a gente descompacta eles, vem até o diretório de Tools e basta executar o Create ISO macOS. Assim que vocês tentarem executar, ele vai aparecer essa mensagem aqui, justamente porque a Apple não consegue validar esse arquivo, aí por segurança ela não deixa a gente abrir, até mesmo para evitar, caso, né, seja algum arquivo malicioso, para ele não infectar o nosso
nosso computador. Para a gente conseguir abrir, vocês podem clicar com o botão direito, pressionar a tecla da bandeirinha do Windows ou a tecla Option do teclado, se você estiver utilizando um teclado próprio para macOS. Aí clica em Open com a tecla Option pressionada, você vai abrir essa outra mensagem, a gente confirma em Open novamente e ele abre a aplicação. Eu vou encerrar aqui a janela do Chrome até para ficar mais fácil e mais limpa a nossa tela. O que ele vai pedir para a gente? Um diretório que ele chama de WorkDir, é um diretório temporário para fazer, né, a criação dos arquivos. Esse diretório você pode criar aqui na tua área de trabalho, colocar o nome que você quiser. Eu vou colocar aqui como temp. Depois de criar o diretório, basta clicar sobre ele e arrastar aqui para dentro do terminal e ele já preenche automaticamente todo o caminho até chegar no diretório. Depois pressiona Enter e vai perguntar qual é o caminho até o arquivo .app, que é o instalador do macOS. Aí a gente pode vir aqui em Go, vem em Applications, escolhe, né, o arquivo que a gente quer, seja ele estando aqui ou seja ele estando no próprio diretório do nosso usuário, que é com esse outro script que eu tinha exemplificado anteriormente. A gente pode vir aqui dentro, abrir o DMG e após abrir ele, a gente visualizar esse arquivo. A gente também pode pegar ele diretamente aqui e arrastar aqui para dentro. Notem que ele vai preencher automaticamente todo o caminho, assim como ele fez com o diretório aqui em cima, até o arquivo .app. Depois pressiona Enter. Como ele vai executar alguns comandos com o modo administrador do macOS, ele também vai pedir a senha do teu usuário. Basta digitar ela e pressionar Enter. Notem que enquanto a gente digita, ele não aparece o asterisco, não aparece bolinha, não aparece nada. Ele só vai aparecer mesmo algum aviso se você digitar a senha incorreta. Aí se você digitar corretamente, ele vai aparecer algo semelhante a isso aqui. Então ele apagou um disco, na qual é o disco que a gente vai criar o arquivo .iso. Depois ele fez o processo de cópia dos instaladores, tornou o arquivo bootável e por fim, né, finalizou. Assim que ele chega ao final, ele aparece aqui embaixo, Process Completed. Pode vir aqui em Terminal e fazer o Git. O arquivo de ISO ele vai estar disponível justamente no diretório temporário que você criou, e é esse arquivo aqui. E aí, por padrão, eu costumo renomear ele e acrescentar a versão na qual ele se refere. Nesse caso aqui é o High Sierra e era a versão 10.13.6. Aí ele já fica mais organizado e fica mais fácil depois para a gente gerenciar lá dentro do Proxmox, ou até mesmo caso você esteja utilizando um VirtualBox ou qualquer outro utilitário para virtualizar e que necessite desses arquivos .iso. Após criar ela, como que a gente faz, né, a utilização desse arquivo? Eu vou mostrar o exemplo no Proxmox, que é, né, justamente a solução de virtualização que eu tenho apresentado aqui no canal. Eu vou abrir o painel dele, vou fazer, né, o processo de logon, não tem acho que muito segredo, e abrindo o host, né, que é o nosso nome da máquina física que a gente tem e instalou o Proxmox. Aqui embaixo a gente vai ter os storages. Dentro do storage chamado local, a gente tem a opção de fazer o upload de ISOs. Dentro do storage local LVM, a gente não tem essa opção, porque ele é um storage que ele cria automaticamente durante a instalação do Proxmox, que é destinado somente à criação das máquinas virtuais. E aqui nesse meu exemplo eu adicionei um outro storage chamado backup ISO, em que eu tenho tanto os backups de máquinas virtuais prontas, quanto dos arquivos ISO. Vocês até podem notar que tem diversos instaladores, todos offline, para poder, né, facilitar e acelerar o processo de instalação do macOS. Para carregar ISO, não tem muito segredo. A gente vai vir aqui em ISO, vai escolher a opção de upload e vai selecionar o arquivo que a gente criou. Ele está aqui dentro de temp, que é o diretório que a gente tinha criado como temporário. Está aqui o arquivo, seleciona ele, clica em open e depois clica em upload. Ele começa a fazer o envio do arquivo direto para o Proxmox, e assim que ele finaliza tudo, né, o processo de envio da imagem, ele vai abrir essa outra tela aqui informando, né, que o processo foi copiado e quais foram os comandos que foram executados, e ao final vai aparecer aqui como task ok. Aí quando apareceu isso, a gente pode clicar em X. Dependendo da versão do Proxmox que você estiver utilizando, não vai aparecer essa imagem, apenas vai retornar aqui para o repositório, e caso a tua imagem não apareça aqui na lista dos arquivos, é só fazer refresh aqui do site, ele aparece justamente o arquivo aqui dentro. O próximo passo é criar a máquina virtual. Eu recomendo para vocês, caso vocês não tenham já feito isso, é acessar novamente aqui o repositório, vem aqui nessa parte da linha de comando, copia ele, já vai copiar todo esse conteúdo aqui, volta no teu Proxmox, clica com o botão direito sobre o teu host, escolhe a opção do shell, cola o comando que você copiou anteriormente, porque ele vai fazer com que ele já baixe automaticamente aqui essa solução e atualize caso seja necessário. Essa versão que eu estou utilizando é a versão 1.4.0, nela eu acrescentei justamente a opção para você skipar, ou seja, para você pular o momento de criação da imagem de recovery, que é onde ele conecta nos servidores da Apple e faz o download mínimo necessário para instalar o macOS. E daí, claro, a gente pode eventualmente então utilizar essa imagem que a gente fez o envio. Eu vou utilizar a opção número 1, que é do High Sierra. Ele vai pedir o tamanho do meu disco virtual, na qual ele vai entregar para o macOS. Eu vou deixar a opção padrão mesmo, 64 GB, e essa aqui é a opção nova. Ele pergunta se eu quero fazer o download e a criação da imagem de recovery. Eu vou informar que não, a letra N, ele vai skipar o processo, né, de download e criação
configuração dessa imagem, vai criar a máquina virtual e vai pedir para a gente acessar o painel para fazer o processo de instalação. Se a gente voltar aqui no painel, notem que a máquina 101 foi criada, é justamente esse High Sierra. Se a gente vier aqui na guia de hardware, a gente vai ver que esse hard disk IDE2 é a imagem de recovery, porém ela não foi baixada. A gente tem que informar aqui e atualizar esse dispositivo, informando a imagem que a gente fez, né, o processo de upload aqui na parte de ISO. Para informar a imagem correta aqui, o que vocês vão fazer? Vamos voltar aqui no console do Shell, onde está cd/etc/pve/kimu-server. Se você digitar um ls aqui dentro, ele vai listar todos os arquivos de configuração referente às máquinas virtuais existentes, e nesse meu exemplo é a máquina 101. Então, para editar ela, eu vou utilizar o VI, basta digitar VI espaço 101.conf, pressiona Enter. Aqui a gente consegue navegar com o teclado e as setinhas, né, direcionais do teclado, o cursor onde a gente quer fazer a edição. A gente não consegue utilizar o mouse para fazer a edição, porque ele é um editor via linha de comando, então não tem muito sentido a gente utilizar o mouse. Eu vou vir navegando aqui com a setinha, vou posicionar ela até a parte do recovery, e vocês podem ir apertando a letra D mais a letra W. Ele vai excluindo cada palavra. Então aqui eu vou apertando ela até a parte do ponto ISO. Quando chegar no ponto ISO, vocês podem digitar a letra C mais a letra W. C é de change e W é de word. Ele já automaticamente apaga aquele texto ISO e já entra no modo de inserção. Aí o que vocês vão inserir aqui? Justamente o nome do arquivo que vocês fizeram, né, o envio para o Proxmox. Copiei ele, colei ele aqui dentro. Vocês não precisam atualizar aqui no final, que é o size, que é o tamanho dele. Vocês podem deixar 800M, que é 800 MB, apesar dele ter 15 GB, mas aqui é apenas uma informação, então não vai ter muita diferença. Aí após você, né, informar o nome dele aqui, você pressiona ESC, ele vai entrar no modo de comando aqui do VI, aí você aperta dois pontos, vai ver que ele aparece aqui embaixo, e depois você aperta W mais a letra Q e mais a exclamação. O W é de write, ou seja, para escrever, Q é de kit e a exclamação é complemento do comando. Pressiona Enter, ele vai sair automaticamente do VI, salvando a alteração que você fez, e para você confirmar, você pode digitar cat mais o nome do arquivo, pressiona Enter. Vocês vão ver aqui que agora o dispositivo IDE2 está apresentando justamente a imagem que a gente fez o envio. Depois vocês podem digitar exit para poder sair aqui do terminal do Shell, podem fechar essa janela. Quando vocês voltarem aqui na guia de hardware, na VM que vocês recentemente criaram, podem notar que o arquivo já está automaticamente atualizado. A partir daí, é vir aqui em console, utilizar a opção de start, e vai ligar, né, a sua máquina virtual, vai carregar ela aqui. Logo na sequência ele já abre também o menu do OpenCore, e notem que agora a gente tem justamente a opção de Install macOS High Sierra. Se você estivesse utilizando a imagem de recovery, ele vai aparecer apenas High Sierra, e onde é um processo um pouco mais demorado, porque ele vai baixar todo o arquivo a cada processo, né, de instalação que você vai fazer. Nesse caso, como a gente já informou a ISO completa, seleciona ela, pressiona Enter, ele vai carregar o processo automaticamente de instalação, e a partir daí é só seguir o restante e fazer o processo de instalação, como já é demonstrado em outros vídeos. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Quero saber, curtiu esses métodos? O jeito mais fácil, é claro, é baixar pela própria Apple Store, mas dependendo da situação, às vezes a gente não consegue baixar, ele pode dar algum aviso, dependendo do Hackintosh que você está utilizando, ou até mesmo do Mac genuíno, se for muito antigo, às vezes ele não deixa baixar versões mais novas, coisa assim. Então tem aquele outro método ali com os scripts escritos em Python e que ele faz, né, esse download, e o mais legal de tudo, que ele é uma ferramenta ali documentada pelo OpenCore. Eu dei uma olhada no código-fonte dos scripts em Python, não tem nada malicioso, não tem nada de, enfim, de obscuro nem nada. Isso aí também vocês podem até mesmo visualizar, caso vocês queiram. É só pegar ali o projeto do GitHub e dar aquela gabaritada no código, e além desse script que ele baixa ali, faz tudo a mágica acontecer, ele ainda deixa criado para nós já o arquivinho .app pronto pra gente, né, utilizar. Eu mostrei ele justamente por conta disso, dele disponibilizar já o arquivo pronto, né, esse arquivo .app, porque o Gib macOS ele baixa todos os arquivos semelhante a esse outro processo do Monkey, só que ele não cria para nós o .app. A gente tem que fazer a instalação manual do .package, e às vezes a gente não consegue fazer essa instalação manual por conta da versão do macOS que está utilizando no momento para fazer essa manobra, e a gente teria que descompactar ele manualmente, preparar o arquivo, e esse script do Monkey ele já faz isso tudo automático e entrega para nós o negócio prontinho, e a gente apenas faz, né, o consumo dele e tá tudo resolvido. No mais é isso, nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, falou, fui!